E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula aqui no nosso canal Matemática Integral. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Alderi Júnior e nesse vídeo traremos a noção de números irracionais e números reais. Essa aqui é a nossa última aula do curso de conjuntos. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no nosso canal, assim como também deixar seus comentários abaixo desse vídeo. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Inicialmente, vamos trazer aqui a noção do que é um número irracional, que a gente representa pela letrinha I. Trata-se aí de todos os números cuja representação decimal infinita não é dízima periódica. Ou seja, nós vimos que os números racionais são representados pelo quociente de dois números inteiros, como também dízimas periódicas. Os números irracionais é justamente o oposto, não são dízimas periódicas e são infinitos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 0,21113467 e esse número continua. Nós podemos perceber que esse número é infinito e não é uma dízima periódica, não é verdade? Ele é infinito porque aqui ele não para, né? E ele não tem nenhuma parte periódica, nenhuma parte que está se repetindo. Então, pessoal, quando o número é infinito e não é uma dízima periódica, esse número a gente chama de um número irracional. Um exemplo é a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,414213. Podemos perceber que esse número é um número irracional. Por quê? Porque ele é um número infinito, olha aqui a reticência, e também não tem nenhuma parte periódica. Assim como também o número π, o número mágico da matemática que todo mundo conhece. O π é aproximadamente 3,141592. Arquimedes, né, que deu essa aproximação melhor do número π. E podemos perceber que esse número π ele é infinito e não tem nenhuma parte periódica. Portanto, o π é um número irracional. A gente traz aqui uma observação bem importante, que eu acho que vocês já devem ter sacado. Se um número é irracional, então ele não é racional. Porque o número racional é o número que pode ser representado por uma divisão de dois números inteiros. E o irracional não pode ser representado. E o número racional, ele também engloba as dízimas periódicas. E nós acabamos de ver que os irracionais não têm aí dízimas periódicas. Ou seja, eles são justamente o contrário um do outro. Eles não têm nada a ver. Em outras palavras, matematicamente falando, eles não têm nenhuma intersecção. Quando dois conjuntos não têm intersecção, nós chamamos de quê? De disjuntos. Então, os irracionais e racionais são conjuntos disjuntos, não tem intersecção. E a gente representa dessa forma, né? Eles são totalmente opostos, não tem nenhuma parte que está aqui intersectando, né? E a gente já viu que os números racionais, eles têm dentro deles os conjuntos dos números inteiros, que por sua vez têm dentro deles o conjunto dos números naturais. Números reais. Muito simples. O conjunto dos números reais é o conjunto que é formado pela união dos racionais e irracionais. Então, se a gente unir esses dois conjuntos, nós vamos obter esse conjunto dos números reais. Em outras palavras, transformando no nosso diagramazinho, eu tenho aqui o conjunto dos números racionais, né? Que dentro dele tem os números inteiros, que por sua vez dentro dele tem os números naturais. Esse conjunto todo aí a gente chama de racional, não é verdade? Naturais e inteiros são racionais. E um conjunto que é disjunto é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais e irracionais são disjuntos, mas se a gente unir eles dois, nós vamos obter esse conjunto aqui, ó. Esse universo, essa maravilha que é o conjunto dos números reais. Vamos agora falar sobre intervalos reais e fechar aqui esse nosso curso de conjuntos. O conjunto dos números reais, eles possuem subconjuntos chamados de intervalos, onde os elementos são determinados por meio de desigualdades. A gente traz aqui um exemplo para a gente pôr logo em prática. Eu tenho esse intervalo aqui. Um intervalo de 3 a 5. Só que perceba que eu tenho aqui
um colchetes aberto para a esquerda e um aberto para a direita. Quando esse colchetes está aberto, isso quer dizer o quê? Que esse intervalo não está fechado exatamente no 3, tá? E aqui também, perceba que ele está para fora, esse colchetes. Então esse intervalo não para justamente no 5. Como assim? Se a gente transformar isso aqui em linguagem de conjuntos, eu tenho um x real, isso aqui é um intervalo real, né? É verdade? Onde esse x ele está entre o 3 e o 5. Percebe que aqui eu não tenho o igual e só menor e menor. Isso porque esse meu intervalo ele não é fechado, ele é aberto. Então, esse x está entre o 3 e o 5. E esse x ele é maior do que 3, tá? E é menor do que 5. Mas ele não vai ser nem igual a 3 e nem igual a 5. Por isso que não tem o igual aqui. Graficamente, vai ficar assim. Eu tenho aqui minha reta numérica e aqui eu vou colocar o 3 e aqui eu vou colocar o 5. Eu sei o quê? Que nesse intervalo da esquerda ele está aberto. Então eu vou colocar uma bolinha. Só que eu vou colocar uma bolinha aberta, tá? Perceba que ela tem essa partezinha em branco, quer dizer que ela está aberta. E aqui, nesse 5 aqui, eu tenho o colchetes aberto também. Então eu não vou pintar a bolinha não. Eu vou deixar ela aberta também. O intervalo que eu quero é justamente esse daqui, tá? Vamos trazer aqui 3 exercícios para a gente ficar logo profissional nesse negócio. Pede para a gente resolver aqui os intervalos. Nesse primeiro intervalo eu tenho o 2 até 3. Perceba que aqui está fechado, né? Quer dizer, o x pode ser 2. Mas aqui o meu intervalo está aberto, então o x não pode ser 3. Ou seja, o x está entre o 2 e um número próximo de 3. Então, pessoal, o que é que isso quer dizer? Que o x ele é maior ou igual a 2 e é menor do que 3 e não igual. Por quê? Novamente, meu intervalo está aberto, então ele não pode ser 3 e sim menor do que 3. Lembrando que esse intervalo é um intervalo real. Graficamente, tá? Eu tenho aqui minha reta numérica, vou colocar o 2 aqui e o 3 aqui. Perceba que nesse 2 eu tenho o meu intervalo fechado. O x pode ser 2. Então eu não vou colocar a bolinha aberta. Eu vou colocar a bolinha fechada. Eu vou pintar toda a bolinha. Mas nesse caso não. Nesse caso o meu intervalo está aberto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a bolinha não pintada. E o intervalo que eu quero é justamente esse daí que eu pintei de vermelho. Tá belezinha? Então vamos aqui para esse outro exemplo. Eu tenho aqui o intervalo que é fechado dos dois lados. O x ele pode ser maior ou igual a 1 e pode ser menor ou igual a 3, já que os dois intervalos estão fechados. Então, graficamente, aqui está a minha reta numérica. O 1 eu vou colocar aqui, o 3 eu vou colocar aqui. Perceba que nos dois casos, tanto na esquerda como na direita, ó, meu intervalo é fechado. Então, eu vou pintar tanto aqui no 1 quanto no 3. E meu intervalo é justamente esse aí. E por fim, para encerrar nossa aula, para encerrar o nosso curso de conjuntos, vamos trazer esse último exemplo. Esse sinalzinho aqui quer dizer o infinito. E perceba que eu tenho um intervalo aberto. É claro, ele está indo para menos infinito. Ou seja, o x é real. E o x ele é menor ou igual a 3. Ele é menor porque ele está aqui nesse intervalo. E esse intervalo é menor do que 3. E ele é igual a 3 porque o meu colchetes ele está fechado. Ele está para dentro. Então, o meu intervalo é fechado. Então, esse x ele é igual a 3 ou é menor do que 3, tendendo aí ao infinito, a menos infinito. Então, pessoal, eu vou colocar aqui minha reta numérica. Eu tenho um 3 aqui. Eu vou pintar a bolinha no 3, porque aqui meu intervalo é fechado. E ele pode ser tudo isso aqui. Ele vai tender a menos infinito, como informa aqui, não é verdade? Tende a menos infinito. Então, vai ser todo esse intervalo tendendo a menos infinito que eu vou querer. Esse é meu intervalo real nessa ocasião. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Também aqui a gente encerra
esse nosso curso de conjuntos. Vem aí em breve o nosso curso de funções, muito importante também, né? Então não deixem de acompanhar. Desde já, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam também e deixem seus comentários e sugestões, é claro. Obrigado e até o próximo curso.